Fala galera, então vamos falar hoje sobre morar na Europa. Quem quer saber como morar na Europa, morar fora do Brasil, é só assistir esse vídeo aí até o final. Então beleza, a primeira coisa que uma pessoa que está vindo morar na Europa precisa saber é o quê? Como planejar desde o Brasil morar na Europa, como fazer todo esse planejamento desde o início. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a língua do país que você está querendo ir. Se você quer ir para a Espanha, aprende a falar um pouco de espanhol. Quer ir para a Inglaterra, aprende a falar um pouco de inglês. É necessário você falar a língua do país que você está querendo ir? É demais, porque assim, você precisa saber se virar no país que você quer ir. Então, e outra, se você pretende trabalhar nesse país que você quer ir, o tipo de emprego que você vai arrumar lá depende diretamente do seu nível da língua do país que você está indo. Se você fosse dono de um estabelecimento, vamos dizer assim, na Inglaterra, você vai contratar uma pessoa que fala inglês para trabalhar para você, ou uma pessoa que não fala. Obviamente, o cara que sabe falar vai pegar um emprego melhor. Segundo, vê se você tem direito a algum tipo de visto antes de vir para a Europa. Tenta tirar um visto de estudante, tenta tirar um visto de trabalho, tenta também ver se você tem direito a uma cidadania. Sobre esses vistos eu vou falar um pouquinho mais à frente no vídeo. Então, mas essa é uma das coisas que você tem que fazer na hora de se planejar vir para a Europa. Se você não tiver direito a nenhum desses vistos que eu citei acima, existem outros também. Eu não vou citar tantos vistos aqui no vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas existem vários tipos de vistos, é só dar uma pesquisadinha mais a fundo aí que você consegue descobrir. Se você não tiver direito a nenhum desses vistos, que era o meu caso quando eu vim, quiser vir mesmo assim, existe também na Europa o visto de turista, que você consegue tirar, entrar no país. E se você quiser sim, você pode ficar no país depois desse visto ter expirado. Você vai ficar ilegal? Vai, mas é outra forma de você também vir à Europa. Se você for vir com visto de turista, procura se informar primeiro. Aqui na Europa é um lugar que recebe milhares e milhares de turistas todos os dias. E assim, é uma área turística, então é normal e não é tão difícil passar pela imigração aqui, se você realmente estiver preparado. Mas prepare-se, porque esse pessoal, os agentes de imigração da Europa, eles são preparados e treinados para te pegar na mentira. Então, o que eu vejo de gente que vem para a Europa, vem de carro lá, vem de casa, vem de imóvel e vem despreparado, cara, vem sem dinheiro, não sabe nem onde vai ficar. Então, assim, chega aqui, às vezes, pode acontecer de você ser deportado direto do aeroporto. Então, mostra para a imigração que você vai vir como turista. Mostra para eles que você está vindo como turista. Não deixe indícios de que você está vindo para morar, que é o que muita gente faz. Traz foto do filho, foto da mãe, carta do pai que ficou no Brasil, traz 10 bagagens diferentes para entrar no aeroporto. Então, assim, o que uma pessoa que está vindo a turismo está vindo com esse tanto de mala? Então, assim, são coisas óbvias que se você pensar realmente não faz sentido. Então dá uma pesquisadinha aí, existem vários blogs e sites na internet aí te explicando como passar mais fácil pela imigração, se você for vir com esse visto de turista. Outra coisa, para quem está vindo como turista, haja como turista, não precisa ficar com medo da imigração. Você não está cometendo nenhum crime, você não está fazendo nada de errado. Então assim, venha de boa, venha tranquilo, responda as perguntas deles certo, só isso. Você não vai ter nenhuma dificuldade para entrar no país que você está querendo ir. Segunda pergunta que me fizeram lá no Instagram. Galera, então eu vou falando aqui, as perguntas que eu tô respondendo aqui no vídeo são lá do meu Instagram, então segue lá se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta que você quer que eu responda, segue no meu Instagram, vou deixar o Instagram aí. E curte o vídeo e se inscreve no canal para fortalecer, porque não é fácil fazer esses vídeos, eu tenho que fazer muita pesquisa antes, para não passar informação errada pra galera, então assim, dá uma força aí. A segunda pergunta foi, qual tipo de visto você tem? Eu me encaixo nesse padrão de não ser elegível a nenhum tipo de visto. Assim, na verdade eu era, porque meu irmão é inglês, mas assim, essa é uma burocracia de muito tempo, às vezes até anos, e eu não queria esperar esse processo todo, então eu vim como turista mesmo. Eu fui direto para Londres, eu saí do Brasil no meio do ano passado, de 2018, eu fui direto para Londres. Chegando lá eu ganhei um visto de 6 meses, em Londres eles te dão um visto de 6 meses, na Inglaterra, né, no Reino Unido. Eu ganhei um visto de 6 meses, eu ganhei um visto de turista, trabalhei lá durante 5 meses e meio. Quando eu estava no 5º mês de visto, eu recebi uma proposta para vir para a Espanha e me legalizar aqui. Como eu não queria ficar ilegal na Europa, eu obviamente abracei a oportunidade de vir para a Espanha e ficar legal. Então, eu não cheguei a ficar ilegal lá, eu morei como turista, não podia trabalhar? Não, trabalhei sim, mas
fazer o quê, né? É a vida. Então, assim, eu vim pra cá e agora eu tô experimentando um pouco da vida aqui na Espanha. O meu visto, na época, quando eu vim, era de turista. Hoje eu tenho outro visto. Falando um pouco sobre os vistos que eles dão aqui na Europa e na área Schengen, a Europa, Reino Unido, dá um visto de 6 meses, mas existe um conjunto de países que formam uma área daqui da Europa, que são um conjunto de 28 países, chamado de área Schengen. Se você tiver a intenção de vir com visto de turista, não sabe para qual país você quer vir, decidiu vem. Você vai ter 3 meses de visto legal, você não vai poder trabalhar, dá para trabalhar mesmo assim. Vem com esse visto de 3 meses, trabalha os 3 meses. Após esses 3 meses, se você tiver legal, não gostou do país que você tá, quer ir para outro país, então não fique com medo. Dentro da área Schengen, desde que você se mantenha dentro dessa área, Alemanha, Bélgica, são vários países que tem nessa área Schengen. Se você quiser ir para outro, você pode ir de avião, trem, ônibus, tanto faz. Você não vai passar por nenhum tipo de imigração. Então isso é o bom da área Schengen. Se você quiser ir para outro país, a qualquer hora você pode ir, eles não te pedem visto nem nada. Como a Europa é um lugar muito pequeno, dá para ir muito fácil. Chegar em Paris 2 horas de avião, às vezes até menos. É muito fácil transitar aqui dentro da Europa, tudo é muito perto. Outra pergunta lá do meu Instagram: é difícil achar lugar para morar aí na Europa? Depende. Achar o lugar para morar é fácil, mas às vezes fazer um contrato de aluguel, depende de onde você está olhando, de quem você está lidando, não é tão fácil para quem não tem documento. Se você tiver visto, é muito fácil, é muito fácil, é o mesmo processo aí do Brasil, às vezes até mais fácil. Mas para quem está vindo com visto de turista, eles não dão direito a você fazer um contrato de aluguel aqui na Europa, então às vezes complica um pouquinho, dependendo da pessoa que você está lidando. Existem 2 formas que eu pessoalmente costumo usar aqui para conseguir um lugar para morar, costumava usar, né? Ainda uso, mesmo agora depois do documento que eu peguei, eu ainda uso essas 2 formas, porque existem vários lugares bons lá para você achar para alugar, tipo apartamento, quarto, casa. Então assim, um deles, que seria como se fosse aí no Brasil um OLX, que aqui os gringos usam muito, chama Marketplace. Aqui esse Marketplace é do Facebook, ele é dentro do Facebook. Eles anunciam todo tipo de coisa lá, carro para vender, casa para alugar, roupa para vender, muita coisa, tudo tem de tudo lá. E no meio disso as casas para alugar ficam lá, você consegue alugar quartos, você consegue alugar flat, você consegue alugar apartamento, casa. Então assim, no Facebook, no Marketplace, é um bom lugar para quem está vindo sem documento procurar um lugar para alugar. Porque assim, lá, normalmente, na maioria das vezes, você vai estar lidando com pessoas que assim, estão mais maleáveis, são mais dispostas a aceitar pessoas que não têm a documentação correta para morar aqui. Então, é um bom lugar para quem está vindo com visto de turista, dar uma olhadinha lá. Até para quem está legal também, lá é um lugar que você acha vários imóveis top. Outro aplicativo seria o Airbnb. Pelo Airbnb, é um aplicativo para turistas. É um aplicativo que você consegue achar pessoas que estão colocando a sua própria casa para alugar. É um lugar muito bom. Às vezes você consegue achar casas lá por um valor mais caro. Pode não ser tão interessante, mas eles sim estão dispostos a aceitar pessoas que não têm documento, né? Quase todas as casas, nenhuma delas, se eu não me engano, pede documento. Pede o passaporte como documento de identificação. Fora do Brasil, aqui na Europa, o seu documento de identificação sempre vai ser o seu passaporte. Então eles pedem às vezes para anotar seus dados, mas nada de documentação. Então para quem está vindo sem visto, o Airbnb também é uma boa, apesar de ser um pouco mais caro às vezes. Nem tanto, mas às vezes sim. Então resumindo aí para a pergunta de se é difícil achar lugar para morar aqui, não é difícil não. Achar o lugar é bem fácil. Outra pergunta, é difícil arrumar emprego aqui na Europa? Depende do país que você está indo. Vou falar da minha experiência na Inglaterra e do que eu já sei atualmente aqui da Espanha. Eu estou aqui há 1 mês e eu vou falar do que eu já sei sobre a Espanha. Na Inglaterra é muito fácil arrumar emprego. Em qualquer esquina que você for, em qualquer estabelecimento que você entrar, se você for pedir emprego, o dono do estabelecimento sempre vai estar precisando de pessoas para trabalhar. Na Inglaterra é um país pequeno e assim, as oportunidades de emprego lá são infinitas, não falta emprego para ninguém. Realmente, se você tiver documento ou não, tanto faz. Lá só não trabalha realmente quem não quer mesmo. O salário lá é muito bom, lá ganha dinheiro, seu tempo é valorizado lá na Inglaterra. Então assim, lá não falta emprego. Eu vim há 1 mês para a Espanha.
O que eu sei daqui, que eu andei pesquisando da comunidade aqui brasileira, que é pouca, pelo que eu andei vendo aqui na Espanha, não é tão grande, parece. Os empregos aqui, para quem tem documento, são muitos, são bem bons, são legais, ganham um valor considerável em euro, porque a moeda lá na Inglaterra é libra e aqui é euro, mas dá para tirar um sustento tranquilo. Mas para quem não tem documento, acaba que não é tão bom a Espanha. Na minha opinião, os empregos aqui não são tão bons na Espanha para quem não tem visto. Mas a Espanha é um ótimo lugar para vir se legalizar. Então eu vou falar disso aí mais à frente. Os empregos que acabam sobrando aqui na Espanha para quem não tem documento, normalmente homens acabam ficando com empregos de obra e mulher faxina. Assim, na minha opinião não é tão bom, porque assim, até os empregos de obra para homens são empregos de obras pequenas, reformas em casas, porque as obras grandes mesmo não contratam pessoas que não têm documento aqui. É bem difícil, parece ser bem difícil arrumar emprego aqui. Então assim, para você que está vindo sem documento para trabalhar, vai ser um pouco difícil, mas se você tiver determinação, às vezes você consegue se legalizar aqui depois de um tempo. Então, pensar bem aí. Então, resumindo aí sobre empregos, depende do país que você quer ir e depende também da pessoa, né? Se a pessoa for bem determinada, for correr atrás mesmo do emprego, tiver um pouquinho de sorte também, tiver contatos, conhecer alguém, às vezes você consegue arrumar mais fácil. Quais são as formas mais comuns de se ficar legal na Europa? As formas mais usadas pelos imigrantes que vêm para a Europa para tentar ficar legal aqui. Primeiro, eu vou falar do casamento. Existe o casamento verídico, que é o casamento real. Você conhece uma pessoa, se apaixona, se casa, certo? Pegando assim, já que a pessoa que está aqui tem um visto, você casa, você também consegue um visto para você. Segundo, existe o casamento comprado. Aqui é muito normal, existem muitas pessoas que fazem isso. Lá na Inglaterra, eu já cheguei a ver de 5 a 10 mil libras um casamento. A pessoa vende o casamento para outra pessoa, se casa com outra pessoa, recebe essa certa quantia em dinheiro, dando assim o visto para aquela pessoa que casou com ela. Na minha opinião, não é uma boa forma de você conseguir o visto. Por quê? Porque existem certos riscos nisso aí. E assim, um deles é que você fica na mão da pessoa, que você tá conseguindo o visto. Você fica na mão daquela pessoa. Tipo assim, você dá o seu dinheiro pra pessoa, casa com ela, pega o visto. Você tem que ficar casado com essa pessoa 5 anos, ou se eu não me engano 3, para você pegar o seu visto independente, sem precisar daquela outra pessoa, até você conseguir a sua cidadania. Durante esse tempo, a pessoa, já aconteceu várias vezes, pode te sacanear, resolver, querer tirar mais dinheiro de você. Chegar, meu filho tá doente, minha mãe tá precisando de remédio, aí você não dá o dinheiro, a pessoa resolve te sacanear, vai lá, pede o divórcio. Então assim, acaba você se ferrando na mão da pessoa, então não é uma forma muito legal. O segundo risco, que acontece aqui na Europa, não só na Inglaterra, mas na Europa em si, como tem esse negócio de venda de casamento aqui, a polícia fica muito em cima das pessoas. Então, quando vem um imigrante casar com uma pessoa daqui, eles vão lá, verificam se o casamento é verdadeiro, pedem fotos da pessoa, fazem perguntas íntimas de casais mesmo, perguntam o que um gosta, o que o outro não gosta, fazem uma pancada de perguntas lá. Até tem na internet aí as perguntas que eles fazem em cada país, se você pesquisar aí você acha. Então, ao meu ver, esse negócio de casamento comprado aí não é tão legal assim. É uma forma, muitas pessoas usam, mas ao meu ver, não é uma boa opinião, não é uma boa oportunidade. Existe também aqui na Espanha e na Europa em si, um visto da união estável. Aqui na Espanha eles chamam de pareja de hecho. Você precisa só comprovar para o estado que você mora com uma pessoa aqui, que você tem um namorado, uma namorada, ou tá noivo, tanto faz. Tá morando com essa pessoa, estão juntos, comprova para o estado que você tá com essa pessoa e você consegue assim um visto de 5 anos, independente de qual país você tiver, o visto é de 5 anos. Então, assim, se você não quiser passar por toda essa burocracia de casamento e pergunta e isso e aquilo, é uma boa oportunidade também. Na maioria dos países da Europa, depois de morar um certo tempo legal, então se você consegue um visto de união estável, depois de morar um certo tempo legal, você consegue pedir a sua cidadania para conseguir o seu passaporte europeu, que é o que todo mundo que vem para cá quer. Na Espanha, depois de 2 anos morando legal, velho, se você for brasileiro ou descender de países ibero-americanos, uma das vantagens que a Espanha te dá é depois de 2 anos legal aqui, você poder
pedir a sua nacionalidade espanhola, virando assim um cidadão espanhol, tendo a dupla nacionalidade. Você vai ter 2 passaportes, o que é ótimo, abre portas demais, não só aqui na Espanha, como na Europa inteira, no espaço Schengen inteiro e no mundo inteiro. O passaporte vermelho, para quem quer ir visitar os Estados Unidos, você não precisa nem de visto. Você só dá uma entrada na internet, pede uma autorização que custa, se eu não me engano, $14 e vai. Então, assim, são muitas portas que se abrem com o passaporte vermelho e é o que todo mundo que está aqui almeja. Todo imigrante, todo brasileiro que vem para cá quer ter o passaporte. E a Espanha, ao meu ver, você consegue isso mais rápido. Falando ainda daqui da Espanha, existe outra forma de se legalizar aqui. Para quem está vindo como turista, depois de 3 anos morando aqui, obviamente, sem problema com a polícia, sem causar problema no estado, sem ter nenhum problema na justiça, 3 anos morando, mesmo que ilegal aqui, se você veio como turista, você tem um visto de 3 meses, passou os 3 meses, mora ilegal 3 anos. Após esse período, se você estiver residindo aqui de fato, prova para o país que você está morando aqui esses 3 anos e pede o seu visto de trabalho. Depois desse visto, você vai ter direito de trabalhar, vai ter direito de fazer o que você quiser. Então, assim, é uma boa forma também, até para quem não está elegível a nenhum tipo de visto, quer vir para a Europa, essa é uma boa forma de se legalizar. Mais 2 anos você ainda consegue a sua cidadania. Imagina, vem legal, depois de um certo período você ainda sai daqui com um passaporte vermelho. Que top! Vamos falar agora de Portugal, um visto que a maioria das pessoas deve conhecer, é o visto de trabalho que Portugal oferece. Se você é um profissional formado em alguma área que seja carente lá da Europa, de Portugal, assim como a Espanha, é um lugar pequeno, que tem uma população muito idosa e carece de mão de obra, de pessoas jovens que queiram trabalhar. Então, assim, e até por isso que a Espanha dá essa oportunidade para os ilegais. Portugal também dá. Se você é um profissional formado, quer vir trabalhar em Portugal, quer sair do Brasil, procura na lista, existe uma lista, eu vou pesquisar no Google, vou postar na descrição do vídeo aí para vocês dar uma olhada. Se você for se encaixar em alguma dessas profissões, tem vontade de morar em Portugal, então vai dar entrada no seu visto, você já vem para Portugal com um visto de trabalho. Esse visto de trabalho de Portugal vale só dentro de Portugal, ele, se eu não me engano, é um visto de 3 ou 5 anos, que dá para ser, é renovável, assim. Depois de 5 anos morando legal lá com esse visto de trabalho, você consegue também pegar a sua cidadania portuguesa. Em Portugal são 5 anos morando legal, mas também é uma oportunidade. Morando em Portugal, que é um dos piores salários mínimos da Europa, você ainda consegue ter uma vida muito, muito, muito melhor do que a do Brasil. Vai por mim. Outra forma de você vir legal para a Europa é através da sua cidadania, como eu citei lá no início do vídeo. Vê se você não tem algum parente europeu, fala com a sua mãe, com seu pai, com sua avó, vê se você não tem um sobrenome que é europeu, português ou espanhol, que foram os que colonizaram o Brasil. Então, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, vários europeus procuraram asilo lá no Brasil, fugiram daqui e foram para o Brasil. Então, sempre tem aquele tataravô, trisavô, bisavô que era europeu. Então, dá uma olhadinha na sua árvore genealógica aí, quem sabe você não tem aquele DNAzinho que pode te ajudar a vir para cá já com o passaporte vermelho. Então, essa, ao meu ver, para quem tem, é a melhor forma de sair do Brasil. Beleza, falando dos vistos, agora vamos falar um pouquinho que me pediram para falar como é a vida aqui na Europa. Vamos falar sobre dinheiro. Quanto ganha uma pessoa que trabalha na Europa? Eu vou falar da minha experiência na Inglaterra porque foi lá que eu trabalhei. Eu ganhava de 10 a 20 libras por hora, quando estava bem busy. Busy é uma palavra que eles usam lá na Inglaterra quando está bem movimentado, o movimento está bom. Então, assim, quando eu estava bem busy, eu tirava 20, às vezes até 25 libras em 1 hora. Então, no mínimo, quando eu estava muito ruim, eu tirava 10 libras por hora. Eu adorava o meu trabalho, eu trabalhava de motoboy lá, entregava comida, e é muito tranquilo esse emprego lá, muito de boa de fazer. Eu trabalhava de domingo a domingo, não é porque eu era obrigado, eu era meu próprio chefe. Eu trabalhava numa empresa lá que chamava Deliveroo e Uber Eats. Eu fazia meu próprio horário, trabalhava o dia que eu queria. Mas como eu gostava e ganhava dinheiro, eu trabalhava de domingo a domingo o dia inteiro, assim. Às vezes eu tirava uma folga ou outra. Mas comparando ao Brasil, uma pessoa que ganha um salário mínimo aí, tira em média aí, sei lá quanto está o salário mínimo, 900 e poucos reais, R$1.000. Uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil ganha em média 4 a 5 reais por hora, cara. 4 a 5 reais por hora, isso não existe. Tipo assim, em 1 hora de trabalho, se eu ganhasse 10 libras, que é muito, muito ruim pra mim lá, eu ganhava quase o equivalente a 2 dias de trabalho de uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil, em 1 hora na Inglaterra. Então, assim,
é incomparável, não tem como comparar as coisas. Fora que os preços das coisas lá na Inglaterra são muito baratos. A vida que você vai ter lá é muito melhor. Qualidade de vida é outro nível. Então, assim, roupa você tem do bom e do melhor. Comida você tem do bom e do melhor. Casa você tem do bom e do melhor. Carro você tem do ano. Celular você tem do ano. Plano de celular lá, tudo ilimitado, qualquer um tem. Então, assim, cara, ligação, internet, eu vejo esses planos de internet de 3, 5 GB aí no Brasil, isso é ridículo, cara. Os caras aqui na Inglaterra, às vezes, não pedem nem um Wi-Fi, porque é o seguinte, o plano de celular lá, aqui 4G, bate 100, 200 MB de velocidade no celular, a internet 4G, que é ilimitado, você usa o tanto que você quiser, e é muito barato. Então, assim, as coisas que... Isso falando só de dinheiro, vamos falar de educação. A educação aqui, as faculdades aqui da Europa, da Inglaterra, são referências internacionais, faculdade de Oxford, faculdade de Cambridge. Então, assim, outro nível, sem comparações com o Brasil também. Falando do valor do combustível, que ando de carro, uma coisa que eu odiava aí no Brasil é o valor da gasolina. Aí no Brasil os carros andam a gasolina e álcool, fora que é tudo muito caro, o combustível aí no Brasil é caríssimo. Aqui na Europa, os carros andam a diesel, gasolina, quando não são híbridos ou totalmente elétricos. Então, assim, a maioria das pessoas aqui tem carro a diesel. O diesel ele é muito, muito, muito mais econômico do que a gasolina. O carro que eu tinha lá na Inglaterra era um motor 1.4, ele fazia quase 22 km com 1 litro de diesel. E eu pagava 1,20 no litro de diesel. 1,20. É como se fosse no Brasil... A pessoa anda num carro a gasolina, faz 10 km por litro, paga quase R$5 num litro de gasolina. Então, assim, é como se fosse para mim aí no Brasil, se eu pagasse R$1 num litro de diesel que vai me fazer andar 22 km. Então, assim, é incomparável o valor do combustível aqui, é muito, muito mais barato. O serviço de saúde aqui na Europa é totalmente outro nível daí do Brasil. Aí no Brasil, o SUS, as pessoas morrem na fila do SUS. Eu mesmo, quando eu ficava doente, tinha que usar o serviço público lá do SUS. Cara, eu chegava no cais, eu voltava pra casa ruim. Às vezes aquela fila lá, tem que esperar um dia dentro do cais lá, até me desanimava. Então, assim, aqui, você quer fazer uma cirurgia, você faz, lá na Inglaterra pelo menos era assim, faz de graça, você precisa de remédios, o sistema público de saúde te dá de graça, você é atendido rápido, o serviço é de qualidade, então assim, não tem comparações mesmo. Vamos falar sobre a segurança. Aqui eu saio na rua 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, tranquilo, eu ando com meu celular na mão, meu iPhone XS Max na rua. Se eu quiser andar contando dinheiro na rua, eu ando tranquilo, despreocupado. Não vai vir um motoqueiro na esquina e vai me assaltar, não vai vir um cara na outra esquina e vai me dar um tiro. Então, assim, é coisas que eu que tô aqui há quase um ano já, eu tô despreocupado já, eu nem lembro que isso existe. Quando as pessoas daqui, os europeus, veem que as coisas que acontecem, os vídeos que eu mostro pra eles aí do Brasil, cara, os caras ficam chocados, velho. É como se fosse pra eles assim, filme de terror, coisa que eles nunca nem viram na vida deles. Então, assim, a segurança aqui é outro patamar. Correios, uma coisa que eu usava aí no Brasil muito. Aqui na Inglaterra, na Europa, as pessoas não têm aquele hábito que a gente tem de ficar indo no mercado, comprar as coisas. Aqui a gente pede tudo pela internet. E como o sistema aqui funciona, o correio também é um dos que funciona aqui. Eu mesmo cheguei ao ponto de, às vezes, não ter tempo de sair no mercado, comprar uma cola Super Bonder e pedir na Amazon para entregar em casa. Então, assim, pediu hoje, no outro dia de manhã tá na sua casa. Eu compro coisas na China, aí no Brasil eu tinha que esperar, às vezes, até 6 meses, 5, 3 meses para chegar alguma coisa na minha casa. Aqui, com 4, 5 dias, já tá na porta da minha casa. Então, não tem como comparar as coisas aqui. A vida que você tem aqui, as oportunidades aqui na Europa são muito grandes. Mas beleza. Botando o resto de lado, como vir morar na Europa de fato, como sair do Brasil. Se você realmente estiver disposto a vir, não é uma coisa tão difícil a se fazer. Como eu disse, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é aprender a língua. Outra coisa que você tem que fazer, junta uma grana, junta um dinheiro e vem para a Europa, não vem quebrado, por 2 motivos. Existem certas despesas que você tem que pagar quando você chega aqui. Aluguel, roupa, comida. Se você for trabalhar com algum emprego que envolve um veículo, como eu trabalhava de entrega, você vai ter que comprar um carro ou uma moto, que não é caro aqui. Às vezes você acha BMW aqui de 2.500. Não é, coisa aqui é ridículo. O carro lá na Inglaterra é muito barato, ridículo de barato. Então, assim,
Você vai ter que comprar um carro para você trabalhar, vai ter que pagar o primeiro mês de seguro, porque aqui carro, veículo nenhum anda sem seguro, é proibido. Então, você vai ter algumas despesas aí assim que você chegar aqui. Outro motivo para você trazer dinheiro é para passar na imigração. Mesmo se você estiver vindo com visto, na imigração eles se te pedirem dinheiro para ver se você consegue se manter aqui dentro, você tem que ter um valor considerável para mostrar para eles, para mostrar que você não está vindo quebrado, entendeu? Assim, facilitando até a sua entrada no país. Ver se você se encaixa em algum visto de estudante, cidadania ou visto de trabalho mesmo, tanto faz. Se não se encaixa em nenhum desses padrões, quer vir como turista mesmo, então vem como turista mesmo. Então não tô aqui para julgar ninguém que tá vindo como turista, quer morar ilegal no país, quer ter uma vida melhor fora do Brasil. Eu, como foi o meu caso quando eu vim, eu saí do Brasil como turista, então eu não vou julgar ninguém. Eu vou, pelo contrário, eu tô aqui para ajudar as pessoas que querem fazer isso. Então assim, se você quer sair do Brasil, não tenha medo. Aqui você não vai... As dificuldades que vocês vão passar aqui são apenas de trabalho, vou trabalhar muito, mas você vai ter o que você quer aqui. Você tem uma vida digna aqui, você tem condições de ter tudo que você quiser aqui. Trabalhou, você consegue comprar as coisas. Então, não precisa ter medo na hora de vir para a Europa. Eu sei que tem muita gente aí que fica se perguntando como vir mesmo ilegal, e não tem muitos vídeos na internet que mostram sobre as pessoas que querem vir ilegais, que eu já dei uma pesquisada e vi que não tem tanta gente falando sobre isso. Mas é isso aí, se tiver mais perguntas, é só perguntar lá no Instagram. Outra coisa que eu vejo as pessoas querendo fazer também é o brasileiro, cara, ele é preguiçoso de nascença. As pessoas querem sair do Brasil e ficar aqui na Europa vivendo de benefício, igual fazem no Brasil, coçando o saco em casa o dia inteiro sem trabalhar. Aqui não funciona assim. Aqui você tem que trabalhar, bota na cabeça, quer vir para fora do seu país, você vai ter que trabalhar. Não estou dizendo que você vai ter que limpar chão dos outros, isso depende totalmente da pessoa que está vindo, do seu nível de estudo, do seu nível da língua que você fala, da sua capacidade. O emprego que você vai arrumar, as pessoas que falam, vai para a Europa trabalhar, vai limpar chão dos outros, limpar a casa, fazer isso. Cara, eu nunca fiz isso aqui. Eu nunca fiz, nunca limpei chão de ninguém, nunca. Eu já vim e cheguei aqui trabalhando de entrega. Mas assim, depende totalmente do que você sabe fazer. Se você sabe falar inglês, você vai arrumar um emprego num caixa, você vai arrumar um emprego de trabalhar numa lojinha. Desde o início, se você não tiver documento, você já consegue algo do tipo. Então assim, não vai pelo que as pessoas falam. Tudo depende da pessoa que está arrumando, que vem. Se você é um cara mais determinado, se você tem contato, se você sabe falar a língua, se você tem um pouquinho de sorte também, você vai conseguir empregos melhores. Então assim, não é generalizando tudo que a galera fala. E outra, aqui, galera, não precisa ficar com medo quando eu falar, tem que trabalhar, porque todo lugar no mundo que você for, você tem que trabalhar. Quer sobreviver? É natural da vida, para ter dinheiro é trabalhar. E assim, aqui, diferente do Brasil, você ganha dinheiro, você trabalha, você é recompensado. Você é recompensado pelo governo, você vê onde você aplica seus impostos, você vê na rua, não tem um buraco na rua, cara. Todo lugar que você vai arrumado, limpo. Então, assim, o seu dinheiro suado é recompensado. Aqui você ganha dinheiro, seu tempo é valorizado. No Brasil não é. No final do mês, cara, um cara que ganha um salário mínimo não consegue pagar aluguel, pagar uma prestação do carro, faculdade, fazer compra, comprar roupa, comprar comida para casa dele. Então, são muitas coisas que a galera paga aí no Brasil, pagar internet. Então, cara, não tem como viver com um salário mínimo no Brasil, que muitas pessoas são sujeitas a fazer hoje em dia. Pai de família, o cara com 2, 3 filhos, vive com um salário mínimo por mês. Então, assim, é surreal que as pessoas são obrigadas a passar lá no Brasil. A humilhação, ao meu ver, isso é uma humilhação com o povo brasileiro. Então, foi por isso que eu saí do Brasil. Então, quando eu vejo a galera falando pra mim, quando eu saí do Brasil, as pessoas falavam pra mim, que tem que ser corajoso pra largar tudo aqui, a família, não sei o que, morar fora do Brasil. Cara, pra mim tem que ser corajoso pra morar no Brasil e ser sujeito a essa roubalheira aí, cara. Não ter medo de sair na rua e morrer num tiroteio, num bala perdida, ser assaltado, não dar um ensino digno pro meu filho. Um dia se eu for ter filho, eu quero que ele estude numa escola boa, quero que ele não vire um marginal, que saia usando droga na esquina aí. Então, assim, tem que ter coragem pra morar no Brasil, velho. Sério mesmo, porque a condição de vida que você tem aqui fora do Brasil é outro nível. Pra mim, o corajoso é o cara que resolve ficar. Então, galera, por hoje é isso aí. Eu vou terminando o vídeo por aqui, que senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. E quem tiver mais perguntas, segue no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Inscreve no canal aí pra me dar uma força. Não é fácil fazer esses vídeos, como eu disse. Demora. E dá uma curtida no vídeo pra fortalecer. Se você gostou, curte o vídeo. E qualquer dúvida que tiver também, comenta aí na caixinha de comentários que eu vou estar respondendo a galera todinha aí. Então,
fica ligado aí que eu vou fazer mais vlogs diários, vou fazer mais mostrando como é a vida na Europa, respondendo perguntas da galera. Então, se você tiver interessado em ver essas coisas, se inscreve no meu canal aí. E por hoje é isso aí, valeu!